voltando aqui, a aula de hoje, então, são algumas sugestões de algumas estratégias de a gente trabalhar com alguns desses ritmos que a gente viu para a aula em grupo, de piano ou de teclado. Agora, por que que eu estou sugerindo isso para a aula em grupo e não aula individual? Primeiro, assim, eu dou aula em grupo, né? Na universidade e gosto muito. E como essa questão de padrões de acompanhamento, a forma que a gente trabalhou com vocês, ela está muito próxima de uma abordagem de um ensino popular, diferente do ensino, digamos assim, mais erudito, né? Que no sentido de você iniciar, não para a gente não ter rótulos, não para vocês dizerem assim, por que que aprende o piano erudito é dessa forma? Não, mas é muito comum quando a gente aprende numa abordagem, digamos, mais assim, erudita, a gente usar muito, ter como referência a partitura. Se bem que hoje qualquer curso que vocês venham a fazer sobre aula de piano, aula de teclado, de professores que estão antenados com as tendências e que estuda, se prepara, que se prepara pedagogicamente, isso está muito híbrido. Cada vez que passa, professores que antes só davam o chamado piano clássico ou piano erudito, já está buscando, pesquisando formas de como os músicos populares aprendem para inserir na sua aula e o inverso também. Muitos músicos que são populares, que agora aprenderam de forma autodidática, de forma assim, digamos assim, por imitação, sem estar muito nessa questão da partitura, eles estão também procurando, buscando metodologias, pedagogias, porque eles estão verificando, muitos que estão começando a dar aula, que é preciso estabelecer um vínculo com os estudantes. Então, se você dá muita informação assim, espaçada, sem uma sistematização, isso dificulta qualquer processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente está vendo que está havendo essa comunicação entre você aprender de forma popular e forma erudita. Eu falo assim, sempre erudita e não clássica, porque o clássico corresponde ao século XVIII. A música característica ao estilo do século XVIII. Então, por exemplo, Bach não é clássico, Bach é barroco. Chopin não é clássico, é romântico, e assim por diante. Então, é melhor a gente falar erudito, porque abarca todos esses períodos, né? Mas, enfim, então vamos começar com algumas considerações iniciais. Então, pode voltar o slide. Essas considerações iniciais. Então, assim, e outro detalhe, porque também que sugestões para aula em grupo. Porque eu acho muito interessante algumas coisas que eu hoje uso em aula, eu fui aprendendo, eu tinha muito aluno, alguns alunos de piano, que faziam aula de violão popular, popular. E eu ficava besta como eles conseguiam aprender o violão popular com muito mais rapidez que o piano. Então, assim, eu ficava acompanhando, falava, o que que você está aprendendo? Toca aí para mim ver. Então, existia uma ordem de tipo assim, todo mundo que começa a aprender violão popular vai pelas progressões, né? E aí, naquelas progressões 1, 4, 5, ele 1, 4, 5, aí segundo menor, terça menor, sexta menor, ele meio que vai decorando essa progressão, né? Esse uso da progressão. Eu digo decorando porque tem alguns que não têm nem consciência de como é que procede essa harmonização, essa progressão, mas eles aprendem de tal forma que eles ficam automatizados nisso. Então, qualquer música
eles conseguem fazer o acompanhamento. E eu achava isso muito legal, porque eles ficavam motivados, porque eles começavam a aprender rapidinho, começavam a acompanhar músicas mais simples, e aí eu fui já trazendo algumas coisas para a aula de piano. Mesmo quando as pessoas fazem assim, tipo violão popular, tal, aula individual, acontece uma interação muito grande, porque é com outros colegas, normalmente esses professores também dão aula em grupo, e eles também acabam fazendo muita coisa assim, assistindo vídeos, vendo tutoriais. Então, acaba que eles aprendem meio que interagindo, seja com outras pessoas ou com outros recursos. Então, sempre é uma coisa assim mais coletiva, não é uma coisa isolada, né? Então, por isso, como a gente aprendeu padrões de acompanhamentos, que é algo que é muito utilizado nessa coisa popular, então eu acho interessante também a gente ver algumas estratégias para serem desenvolvidas também em grupo, que é algo, inclusive em termos de pesquisa, tem uma pesquisadora inglesa que chama Lucy Green, quem faz pesquisa nesse sentido, que ela fez uma pesquisa de bastante tempo, pesquisando como os músicos populares da Inglaterra aprendem. E isso ela começou também a levar isso para algumas escolas de música. E muitas pessoas também utilizam ela como referência, alguns professores, para poder fazer esse hibridismo, né? Entre um ensino, digamos que erudito, com um ensino popular. Então, assim, quando eu me deparo com uma turma, uma aula em grupo, primeira coisa, qual é o nível musical desses alunos que estão nessa turma? Todos têm mais ou menos um nível parecido, ou você tem uma turma mais heterogênea possível? Na minha realidade na universidade, o que, que eu faço? A cada semestre, eu faço um nivelamento. E assim, nunca que você vai ter uma turma com todo mundo no mesmo nível, mas você tem pessoas com habilidades mais ou menos aproximadas, e isso facilita o meu trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho alunos que já tocam bastante, que já acompanham, e aí eu tento então agregar esse pessoal no mesmo horário. Mas se eu tenho alunos que nunca tocaram na vida, aí eu já agrego em uma outra turma. Mas a depender da realidade de vocês, às vezes isso não é possível. Se vocês trabalham num projeto social, numa ONG, eu fui fazer um treinamento, por exemplo, numa escola em Sobral, no Ceará, um conservatório municipal, que isso não acontece lá. Então, as turmas de teclado tem criança, adulto, idoso, tudo no mesmo horário. Então, aí a pessoa já tem que desenvolver uma forma de trabalhar. Então, hoje, eu sei que essa situação que eu tenho não é uma situação que todo mundo vai ter. Então, dentro da sua realidade, é, você tem que ver uma forma de ver como é que você vai agregar essas pessoas, né? Bom, outro dado importante é a quantidade. Por exemplo, eu trabalho muito bem com 4 ou 5 alunos. Mas por quê? Porque o espaço físico que eu tenho, a disposição dos instrumentos é muito importante. Então, nas minhas turmas de teclado, eles ficam de frente para mim e de lado para do colega. É como se fosse um U, né? Então, isso facilita para ele tocar interagindo comigo e com os colegas também, porque está do lado dele. Mas é o espaço que eu tenho. Então, por exemplo, se eu já tivesse um na frente do outro, talvez eu já teria que mudar a estratégia.
Então, eu não estou dizendo que essa é a situação ideal. Cada um tem a sua realidade, mas de acordo com o nível do pessoal, com a quantidade e com a disposição que você tem no espaço físico, você vai ver qual vai ser a melhor atividade, qual vai ser a melhor estratégia para você utilizar. Então, dessa forma, eu gosto, porque dá para me ter acesso com todo mundo, né? E sem contar que, por exemplo, na nossa sala lá, tem um piano digital e os teclados. Aí dá para a gente também fazer rodízio para cada um vir no piano digital. Antes a gente tinha, quando funcionava em um outro espaço físico, a gente tinha os teclados e um piano acústico, né? Então eu gosto de que eles também tenham essa experiência com outro instrumento, mesmo que seja praticamente uma outra técnica, né? Porque eles acham, e é de fato uma grande diferença do teclado para o piano digital. Porque o piano digital, a tecla já é mais durinha, você já tem. Então, por exemplo, quando eles estão tocando no teclado por muito tempo e vão para o piano digital, tem meninos que se atrapalham, porque como tem uma extensão, ele tem uma extensão maior, então eles já ficam perdidos. Onde é que eu vou tocar o dó? Onde vai ser, né? Eles já perdem um pouco a referência. Mas é interessante no sentido, porque eu sei que eu tenho alunos que têm em casa piano digital e outros têm teclado, entendeu? E uma minoria não tem, né? Mas é também uma realidade que vocês têm que ter a depender do grupo que vocês têm. Se todos têm instrumento para treinar, se não tem esse instrumento para treinar, como é que vai fazer? Então, todas essas questões, elas, de certa forma, implicam nas estratégias que vocês vão utilizar. É, além dessa estratégia, para mim é primordial o planejamento. Então, assim, eu não faço essas atividades aleatórias, não. É como se na minha cabeça eu dividisse a aula em momentos. Não que cada momento exatamente, Luiz. Não que cada momento seja sempre naquela ordem, mas para mim sempre tem que ter esses momentos, né? Então, quais são os momentos? Na aula, eu acho que tem que ter o momento de você pegar um repertório novo, que não é toda aula que você vai pegar um repertório novo. Mas você sempre, por exemplo, se eu comecei a ver um repertório novo hoje, na semana que vem ele já não é novo, né? Mas ele também já não está pronto. Porque também, senão o aluno sempre vai estar tocando a mesma coisa, né? Ele nunca vai ver coisas novas. Então, você tem que ter um momento do repertório novo, né? E, por exemplo, o repertório novo. É interessante você começar no início da aula, porque ele está mais concentrado, tal, para você, né, começar, do que você deixar mais no final da aula. E às vezes você pode pegar um tempinho maior para fazer esse repertório. E ao mesmo tempo, sendo em grupo, você pode ir chamando um de cada vez. Você pode chamar, por exemplo, quem tem uma leitura melhor, porque aquele já vai vendo aqui com você e os demais, enquanto você está vendo com aquele, vão estar tirando sozinhos, né? Para poder já ir acostumando com a peça. Mas você também tem que ter um momento de você estar repassando o repertório. Porque imagine que se é um aluno que não tem muito costume de treinar, ele vai esquecer. Então, sempre é bom você estar passando coisas, né? Vanessa caiu? Acho que sim, né? Então, peraí. Dá para mim continuar aqui?
Ela caiu, mas chegou aí para vocês? Chegou, pronto. Aí agora eu é que não estou vendo, tá? Mas eu vou seguir aqui pelo celular. Então, aí é interessante ter esse repertório para você estar repassando ele, né? E também a questão, oh, meu Deus, pior que ela que estava com o vídeo que a gente ia passar. Vou ver aqui. Deve voltar, né, Stu? É. Também você ter um momento para você fazer a execução coletiva, eu acho interessante. E também você ter momentos de estar desenvolvendo essas habilidades funcionais. E o que são habilidades funcionais? Habilidades funcionais, elas têm a ver com tocar com o acompanhamento, com a questão da criação e da improvisação. Então, é o que a gente chama de funções, e essas habilidades funcionais é que são muito utilizadas na música popular, né? Ah, a Vanessa chegou, graças a Deus, voltou. É porque quando eu coloco aqui, Vanessa, eu não vejo. Eu vou interromper e você continua colocando aí para mim? Certo, é porque minha internet tá bem ruim hoje, aí tá caindo muito. Então, eu acho que a gente já vai passar logo para o vídeo. Então, assim, essas habilidades funcionais, e isso, gente, então, não é que na aula eu só veja isso, a gente também lê, a gente lê, a gente também lê por cifra, né? A gente também trabalha com esses padrões de acompanhamento, e aí, com essas, o que a gente chama de habilidades funcionais. E aí eu vou então dar um exemplo de uma atividade. Aí pode passar, Vanessa. E essa primeira atividade, eu vou passar um vídeo de uma aula, de uma turma, para me poder explicar o que é que foi feito. Tem gente aqui que vai se encontrar nesse vídeo. Aí aquele primeiro, Vanessa, que acho que é o padrão de acompanhamento. É o da turma de Camilo, né? E o É, Wellington. Tá. é. Ixi, tá, vai.
Então, gente, na verdade, o que que a gente fez aí? Para me chegar nessa atividade, eu trabalhei anteriormente com dois padrões de acompanhamento. Vocês reparam que eles fizeram tanana, tá, 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 e depois o choro. Então, foram dois padrões em que eu já tinha trabalhado em aulas anteriores. Então, aí é basicamente, então foi trabalhado o padrão de acompanhamento, e esses dois padrões a gente trabalhou por imitação. Mas é interessante também, ou vocês misturar, mostrar também um padrão, é, a escrita, a célula rítmica, igual a gente viu do samba reggae, do ijexá, do choro. É interessante também vocês mostrarem a célula rítmica e pedir para eles tentarem tocar, porque para alguns aquilo vai ser muito simples, mas para outros também é um desafio e é uma forma também de tentar desenvolver também a leitura, né? É, e às vezes eu sinto que tem pessoas que ficam até. Ai, que bacana, isso que eu estou tocando, isso é esse padrão. Então, é uma forma de vocês também desenvolver essa leitura. Como também é interessante vocês darem o desafio do padrão que ele aprendeu por imitação, dele tentar escrever esse padrão. Então, tudo isso que eu estou falando é uma estratégia, são estratégias para, de certa forma, você desenvolver tanto a leitura como a escrita, certo? E no teclado, em aulas de instrumento, isso é bacana de fazer, porque eles sentem isso de forma concreta. Não é igual, às vezes, uma aula de teoria que fica uma coisa mais abstrata, porque ele vai no instrumento e faz. Então, isso para muitos fica mais fácil de abstrair, né? De aprender aquele conhecimento. O que é isso, Tá. Então, sim, mas para mim, então é uma primeira atividade que vocês podem fazer. A segunda atividade que vocês podem fazer é fazer o que eu fiz aí, que foi dividir o solo e o acompanhamento. Todos da turma estavam fazendo o acompanhamento e eu estava tocando a melodia. Por quê? Porque a depender, logo que você ensina o padrão, a depender também do padrão de acompanhamento, possa ser que às vezes para você tocar a linha melódica fica muito rápido e fica complicado para ele fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu fiz a melodia e veja que eu fiz questão de mudar o padrão para eles conseguirem fazer essa mudança de padrão de acompanhamentos com a mesma música. Então, isso também exige uma atividade de concentração, né? Para você, num novo ritmo, continuar acompanhando aquela peça. E outra coisa, essa turma daí é uma turma que é mais ou menos quase todos do mesmo nível. Tem meninos aí que já toca pra caramba, tal. Então aí deu para mim fazer tranquilo essa questão de todo mundo tocar o acompanhamento, tal, fazendo essa mudança. Então, eu trabalhei primeiro com o padrão de acompanhamento, a célula rítmica, e outro detalhe que poderia ser colocado aí é você também poderia dividir a turma em dois grupos de acompanhamento. Então, enquanto um grupo está. Por exemplo, se eu estou aqui fazendo. Então, suponhamos que
dividir, porque aí você já vai explicar o baixo. Então, você pode dar um padrão só para uma pessoa fazer o baixo. Então, tipo. Para isso daqui casar com isso. Porque também está trabalhando com a questão do ouvido, né? Porque acaba que vai casando. Então, assim, para essa turma, isso aqui eles iam fazer tranquilamente. Mas para outras turmas, a depender do nível, é um exercício para o menino também ir já percebendo que aqui eu já tenho uma progressão bem tradicional, né? Que você faz o primeiro, o sexto menor, o quarto e o quinto. Então, é a progressão bem básica, que é utilizada em alguns estilos musicais. Então, é uma forma também de você estar dando essas informações. Porque no caso essa peça que eles tocaram, que foi o acompanhamento como é que colocou aqui? De Choro de Criança, de Moema Craveiro, a gente também viu a questão do acompanhamento, alguns cifraram na partitura, tal, né? Então, e outra coisa, antes até de ir para uma peça, eu gosto muito de trabalhar com progressões menores. Então, aí eu escrevo no quadro uma progressão menor. Aí, antes, a gente faz a análise dessa progressão, identifica as funções, tudo isso de acordo com o nível que você está trabalhando, né? Porque se o aluno ainda não está vendo isso, mas, assim, no caso dessa turma, então, a gente já faz toda essa questão da análise, né? Análise dos graus, tal, para poder também tocar. E então aí você tem um acompanhamento coletivo, porque você pode ter uns fazendo os acordes e os outros fazendo o baixo. Porque a ideia é que também tendo esse rodízio, que eles até consigam depois fazer as duas coisas, né? E assim por diante. E aí você tem esse acompanhamento dividido entre o baixo e os acordes, né? Então, isso é uma primeira forma de você realizar. Vanessa, vamos pular para o slide, sem ser o próximo outro, para a gente passar o outro vídeo. Aliás, não, vai para o próximo slide. Esse daí. Aí, assim, gente, pelo que vocês estão observando, acaba que eu estou trabalhando com as funções, as habilidades funcionais. Então, a primeira estratégia, eu trabalhei muito com o acompanhamento, né? E uma outra coisa que eu gosto de fazer bastante é de trabalhar com a improvisação. Então, como é que eu posso estar fazendo isso? Depois eu vou até pedir para a Laís colocar lá no o link. Tem um vídeo de uma apresentação, até que a gente participou de um congresso, e é um trabalho, é um artigo que fala sobre práticas criativas, a improvisação. A gente escreveu até junto com outro professor da USP, aí ele apresenta os trabalhos de lá e a gente apresenta da UFS, porque é interessante para vocês terem outra referência de atividades. E nesse trabalho eu mostro o que eu fiz a partir de modos, porque assim, como é que a gente trabalha com improvisação, né? Improvisação, criação, quer dizer, a improvisação é algo mais espontâneo, diferente da criação,
que você, inclusive, pode registrar, porque ela vai virar uma ideia musical que vai ficar para todo sempre, né? E a improvisação não, é aquela coisa mais momentânea. Não que ela não possa ser transformada numa criação, mas é muito importante para o aluno ele iniciar nesse processo de improvisação, você dá referências, porque ele não vai criar do nada. Não vai sair assim do nada essa ideia. Então, é importante você dar referências, tá? Então, que referências que eu posso fazer? Aí eu vou dar um exemplo por exemplo, no teclado, eu posso ter uma primeira referência a uma determinada região. Por exemplo, eu posso virar para o meu aluno e dizer, ó, você vai criar do Ré 3 ao Lá 3, sendo que o Fá você vai fazer sustenido. Você vai criar só usando essas notas. Então, aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um acompanhamento e eles começarem a criar em cima desse acompanhamento, independente até de casar com acorde ou não. Só que na minha realidade, como são alunos de teclado de uma licenciatura, eles já conhecem esses procedimentos, então ele sabe se eu estou tocando primeiro grau, quarto grau, aí normalmente eles já naturalmente vão buscando essa harmonia. Mas se eu tivesse um aluno em outra situação, o importante é ele respeitar aquele critério, que é o quê? Usar de realar. E nem o que auditivamente, se é algo que ele ainda não conheça, auditivamente ele já vai tentando, vai ser natural que ele vai começar a casar. Então, aí eu posso escolher um padrão qualquer, tipo, se eu fizer... E aí ele vai tentar fazer isso. Nas notas que foram determinadas. E eu gosto de pedir o desafio para ele usar as duas mãos, para não ficar aquela coisa de uma mão só. Porque quando a gente toca com teclado no piano, a gente usa as duas. Então, mesmo que seja curtinho aqui, ele vai, porque ele já vai estar trabalhando com a coordenação, com essa questão também da independência entre as mãos. E quando ele começa com as duas, é inevitável, ele já começa a fazer o acorde com as duas. É uma coisa meio que inevitável. Então, eu gosto mesmo de falar para ele poder fazer essa coisa com as duas mãos. Aí você pode fazer algumas linhas de baixo, meio que clássicas, tradicional, como tipo coisas que você encontra em jazz, em blues, essas coisinhas bem, porque eles se sentem motivados a fazer essas criações. Como, por exemplo, eu gosto muito de fazer quando eu estou trabalhando música com escalas modais, modos, né? Então, eu gosto muito de fazer o baião. E aí, como eu já trabalho com meninos de graduação, eu já falo, vamos fazer isso aqui no dó mixolídio. Aí, isso é ótimo para eles poderem já
tentar sistematizar como é o modo mixolídio. Aí a gente vai... Então, qual é o critério para ele improvisar? Usar as notas do modo mixolídio, do dó, por exemplo, dó mixolídio. Agora, e se a pessoa ainda não sabe isso? É só você determinar, ó, você vai... Essas notinhas aqui, é as que você vai utilizar para criar. É um padrão. Então, é importante vocês darem esses padrões como ponto de partida para ele poder improvisar. E aí, normalmente, eu gosto de fazer isso em um rodízio na sala. Então, aí eu estou tocando um acompanhamento, aí vai fulano, aí fulano faz, vai cicrano, fulano. Quando são turmas que são meninos mais verdinhos, eles ainda não têm essa questão da frase em si. Porque quando a gente está improvisando, a gente vai meio que pela frase, né? Pergunta e resposta. Então, turmas mais experientes, eles já sabem exatamente quando termina a frase para passar para o outro. E aí você vai determinando, se ele ainda não sente isso. Fulano, tá chegando sua vez, agora você vai lá. E aí ele vai entrar exatamente naquele tempo. E isso eles já vão acostumando com uma certa forma, com essa questão da fraseologia. Ele já vai começando a perceber e a sentir. E você pode até utilizar, vamos fazer mesmo pergunta e resposta. Você pergunta e o outro responde. Deixa eu ver. Acompanhamento com base nos acordes ou melodia simples que ele possa compreender, mas sobre o ciclo das notas num formato de escala. Você está falando de a forma que ele vai acompanhar, é isso? Se ele vai utilizar o acorde, ou se ele vai tocar tipo um baixo que eu fiz aqui, eu não... Eu gostaria de saber, boa noite, que eu não falei ainda hoje, boa noite a todos e todas. Eu queria saber, na sua opinião, qual das duas vertentes seria mais interessante? Isso na sua opinião, na sua forma de trabalhar, na sua forma didática de pensar, aulas de piano, teclado. Em qual das duas vertentes um aluno iniciante ou um aluno se encaixaria? Seria Entendi. mais adequado? Se seria na ideia de acompanhamento, no formato de acordes, ou seria mais interessante trabalhar melodias simples, né, para que ele possa compreender melhor A sobre o ciclo das melodia notas ali, questão de acompanhada, altura. é isso? Eu queria saber da senhora, qual que seria mais interessante? Então, deixa eu só entender. As duas formas que você fala é ele fazer só o acompanhamento em acorde, sem tocar a melodia, e a outra seria ele tocar a melodia com a mão e o acorde com a outra mão. É isso? Perfeito, perfeito. Eu gostaria Certo. de saber, para o aluno iniciante, um aluno, uma aluna que nunca teve contato ali com o instrumento, como seria interessante esse primeiro contato? Né? Entendi. Como é que eu Olhe poderia bem. pensar para que fosse a coisa? Entendi. Assim, isso que eu estou mostrando para vocês é uma parte da aula. Então, na aula, eu ainda trabalho com a questão da partitura, dele ler, dele ter uma mão e o outro. Então, eu acredito que as duas formas é interessante. Só que, em se tratando de um aluno iniciante, você tem que saber também o momento da musculatura dele para tocar um acorde, principalmente se for uma tríade. Então, para um aluno que está, por exemplo, nas primeiras aulas, a depender da idade, da faixa etária, da experiência, às vezes um acorde de cara não dá, porque ele ainda não tem uma musculatura
estrutura fina para fazer isso. Então, é por isso que é comum nos métodos, abordagens do ensino infantil, às vezes eles trabalham até com acompanhamento assim, ensina o menino a fazer primeiro, tipo. Entendeu? Ao invés dele fazer o acorde inteiro, porque é um processo. Então, vai acontecer que ele vai ver também as duas formas, né? Mas é um processo. Agora, por exemplo, quando você tem um aluno adolescente ou um adulto que tem uma certa desenvoltura, dá para você dar os acordes, não demorar muito para dar, entendeu? Mas às vezes também tem um aluno adulto que é todo durinho, assim, aí você tem que trabalhar mais, aí demora mais para você dar um acorde. Agora, sendo melodia acompanhada ou ele se acompanhar, é interessante. Normalmente é motivante quando os alunos acompanham alguma coisa, né? Então é interessante você ensinar as peças solos, mas também é interessante você ensinar a questão do acompanhamento. E essa abordagem que você está falando vai depender muito de cada aluno. Normalmente, turmas de adolescentes, a gente trabalha o acorde um pouco mais cedo, né? Do que adolescente, adulto, entendeu, Wellington? Mas, assim, acaba que a ideia de quem trabalha um instrumento ele acaba trabalhando esses conjuntos de coisa com a peça solo e com os acompanhamentos. Salvo quando a pessoa diz assim, ah, não, eu só quero aprender a acompanhar. Porque cá para nós, o acompanhamento, ele é difícil. É difícil você acompanhar, né? Então, tem pessoas que acham que é a coisa mais fácil. Não, eu só quero acompanhar. Porque mesmo quando você não canta, quando você vai acompanhar outra pessoa, você já tem que ter uma série de reflexos, de atenção para, ó, conseguir ir ali junto com a pessoa. Então, acompanhar não é uma coisa, então por isso que o acompanhamento, essas estratégias são interessantes, porque você vai passo a passo. São vários exercícios. Então, por exemplo, ao mesmo tem turmas, eu tenho turmas de meninos que são mais verdes, que isso que essa turma fez de todo mundo acompanhar é mais complexo. Então, são turmas que eu começo fazendo isso que eu fiz com o Freire Jacques, por exemplo, entendeu? Para mim, depois dar a questão do acorde, né? Mas, independente da abordagem do acompanhamento, é importante, Vanessa, a lista de frequência. É importante vocês trabalharem com a questão da improvisação também, de ter a criação. Aí, Vanessa, pode passar para o último slide. Não, o anterior. Obrigado, professora. Valeu. E agora, por fim, eu diria assim, que quando você não que tem que seguir essa ordem, gente, mas assim, para chegar no que eu chamo de rodízios de funções, são alunos que a gente já fez só o baixo, que a gente fez só acompanhamento, mas que a gente também fez atividades para poder improvisar. E aí eu gosto de fazer esse rodízio, que é um último vídeo que Vanessa vai estar colocando aí para vocês, que inclusive esse vídeo, essa turma aí, quem estava conduzindo essa atividade foi a Vanessa. Foi da atividade de monitoria dela.
Então, aí essa atividade aí, pelo que vocês viram, envolveu três funções, né? A menina estava fazendo o quê? O que vocês acham que ela estava fazendo? Que é Silvia, né? Que a Silvia não veio mais nesse curso. Os acordes. Ela estava fazendo um padrão de acompanhamento e um padrão de bossa. Ela estava fazendo um padrão de bossa. O do meio, que começou a tocar, ele estava fazendo baixo. Ele estava fazendo só a marcação de um baixo. Tam, 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 tam. E o da ponta estava fazendo o quê? O improviso. Ele estava só improvisando. E nisso, não é que eles vão ficar só fazendo isso, a gente vai fazendo rodízio. Então, aí, por exemplo, esse padrão do baixo, todo mundo vê como é que é, e o padrão da bossa nova, todo mundo vê como é que é. E aí a gente vai modificando. Agora quem vai fazer o acompanhamento é fulano de tal, quem vai fazer o baixo é ciclano, quem vai improvisar é fulano. E aí a gente vai fazendo esse rodízio. Então, é a definição das funções. Então, a gente, aí no caso, tem o baixo, o acompanhamento e o improviso. E o improviso, que eu falei para vocês, foi dado algum padrão. Ou foi falada qual era a tonalidade, a extensão, se era um modo, se era uma determinada escala. Também outra coisa que eu gosto muito para quem está começando é tipo assim, olha a sua progressão. Vamos supor que ele tem lá uma progressão Ré maior, Si menor e Sol. Então, também é uma referência. Ré maior. Quais são as notas que são do acorde de Ré maior? Ré, Fá sustenido e Lá. Então, dentro dessa progressão, quando aparecer esse Ré maior aí, você manda ver nessas notas. Só que só 3 notas dá para você ampliar. Pega as notas de passagem, quer dizer, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol e Lá. Então, você pode usar as 5 notas do acorde de Ré maior. Então, é só, enquanto estiver em Ré maior, manda ver com qualquer uma dessas notas aí que vai dar certo. Se for para o acorde de Sol maior, mesma coisa, Sol, Si, Ré. Só que você pode utilizar as notas de passagem, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, apareceu o Sol maior, manda ver nessas 5 notas aí. Então, são coisas que a gente combina para poder facilitar para eles desenvolverem essa questão do improviso. Então, assim, e é interessante você fazer essa mistura de função para que eles tenham acesso a todas as funções, né? Do que a gente chama de harmonia funcional. Então, essas atividades todas são de harmonia funcional, mas que auxilia bastante para você poder também trabalhar com piano solo, tal, né? Eu confesso que, às vezes, na aula de teclado que eu dou, o tempo é muito curto, porque eu queria fazer muito mais coisas, né? Trabalhar com muito mais coisas. Mas sabe que uma coisa está funcionando bem legal, e alguns de vocês aqui, quando foram meus alunos, eu acho que eu não tive, porque a gente vai aprendendo a cada vez, né? Vai experimentando, vai vendo o que funcionou e o que não funcionou. O que eu faço agora? Eu reduzo o repertório, então eu prefiro trabalhar com um repertório mais reduzido ao longo do semestre, porque naquele repertório, só com aquele repertório, eu tenho condições de trabalhar também com essas habilidades funcionais, que são essenciais para um curso de licenciatura que forma professor. Agora, todo professor de piano e de teclado tem que trabalhar com harmonia funcional? Não, vai depender do objetivo do curso. Agora, para um curso que está formando professor,
mesmo que por mais simples que seja, tem que acompanhar em algum momento, porque às vezes no exercício da docência vai se ter que acompanhar um coral, acompanhar um aluno em um determinado instrumento. É meio que inevitável de vocês terem que acompanhar alguma coisa, alguém, em algum momento, quem é professor. Então, por isso que tem essa atividade, né? Mas numa aula não necessariamente tenha que ter essas questões, né? E o repertório que eu trabalho de peça solo paralela a essa harmonia funcional, ele também tem toda uma lógica do que é escolhido, né? Então, assim, são determinadas habilidades que eu quero desenvolver. Eu não sei se vocês lembram naquela aula que a gente analisou os métodos que eu apresentei para vocês, as habilidades, segundo aquela professora norte-americana, que ela tem bem definido quais as habilidades que têm que ser desenvolvidas em determinados níveis, né? Que é isso que vocês têm que ter se vocês dão aula de instrumento. No instrumento de vocês têm que saber exatamente quais são as habilidades que têm que ser desenvolvidas, entendeu? E aí eu gosto de fazer essa mescla. Mas deu certo essa mescla porque eu tive que reduzir o repertório, entendeu? As peças, para poder caber na aula, para mim poder trabalhar isso. Então, isso é bem definido. Então, gente, é basicamente isso. Eu não sei se vocês têm mais dúvidas, como o Wellington teve, se vocês têm alguma coisa para perguntar, né? São algumas sugestões. Eu vou depois postar lá o link desse outro vídeo que eu falei para vocês, que eu apresento assim algumas atividades, algumas parecidas com essa, outras diferentes, mas é interessante vocês assistirem também. São estratégias para também estar trabalhando isso. Mas é isso. Hoje foi a nossa última videoconferência, né? Vai ser a nossa última atividade de segunda-feira. E lembrando que nós só temos mais uma atividade síncrona, que vai ser a live com o professor Turi Colura, que vai ser na quinta-feira, às 17 horas, né? Lembrando que é por conta do fuso horário de onde ele está, para não ficar muito tarde para ele. E em relação às atividades e qualquer coisa, que se às vezes a pessoa, eu não pude gravar porque eu tive esse problema, pode estar tentando falar com a gente individualmente para a gente tentar ver como é que a gente soluciona, e vocês terão até o dia 30 de setembro para estar colocando isso em dia. Wellington, quem sabe? Assim, eu acho que as meninas, eu também, a gente gostou da experiência. Foi um desafio começar com esse curso, assim, né, online e tal, juntar esse material todo. Mas é por isso que a gente precisa da participação de vocês no último fórum, que é justamente as impressões de vocês sobre o curso. O que é que vocês estão achando dos recursos, dos materiais, né? Se alguma coisa ficou confusa, tal, para a gente justamente, se a gente for fazer uma outra coisa, a gente já saber o que precisa ser potencializado, o que precisa ser melhorado. Também. Também é uma outra possibilidade da gente trabalhar, né? Rosane, a princípio está lá na comunidade do Face, entendeu? Está lá na comunidade. A gente não pretende terminar com a comunidade justamente para vocês terem essa questão de ter o acesso. Inclusive,
Depois, a gente vai colocar lá na comunidade as videoconferências e as lives gravadas também, porque às vezes teve alguma videoconferência que a pessoa não pôde assistir ou chegou atrasado e tal. Aí a gente vai estar disponibilizando lá também, certo? Esse material, porque aí vocês vão ter acesso para poder ver direitinho, né? Então é isso, gente. Como eu gosto de foto, vamos tirar uma foto como registrando a última videoconferência. O que é que vocês acham? Bora, pronto. Tem que ficar registrado. Gente, e olha, vocês repararam que hoje eu não caí? Uma coisa inédita. Toda aula eu caio e hoje eu segui sem cair. Aí, mais uma. Ok, gente. Está sendo muito bom. Honestamente, eu já estou sentindo um pouco de saudade, né? Já nas segundas e na quinta já ficou aquela rotina, né? Mas com certeza a gente vai estar pensando em outra coisa. Inclusive, depois vocês podem até dar sugestão, né? Quem sabe também a gente não vá pensando porque isso também está sendo muito importante para mim, pelo menos, né? Porque eu estou tentando sistematizar o material. Então, isso já vai facilitar para mim também poder ensinar esses padrões, né? E coisas que eu não conhecia, porque eu tive que estudar bastante para me ver esses padrões. E eu agradeço até mais uma vez a Aaron, Alexandre, Marcelo, Antenor, né, os professores das lives também, porque é muito acessível, então muitas dúvidas que a gente foi tirando para poder produzir esse material. Então foi bem bacana mesmo. Então por hoje é só, a gente se encontra agora na quinta-feira às 17 horas, no Instagram do Piano a Quatro Artes. Tá bom, gente? Abração para vocês, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Ô, Pro, rapidinho, posso tirar só uma dúvida com você? Sim, Tudo bem? pode ir lá. Opa, boa. Eu queria ver com você o seguinte, é porque eu comecei esse curso com o teclado emprestado, né? E aí eu precisei devolver no meio do curso, então quando eu ia gravar ainda o choro, já tive que devolver, eu não gravei nada no teclado. Aí eu posso gravar de outra forma, com percussão corporal, alguma coisa assim? Olha bem, você toca contrabaixo, não é? Acústico. Isso. Você pode fazer os padrões no seu instrumento. Agora, então tá lindo. agora é interessante, Sim. Você fazer o mesmo processo que todo mundo. Você tem que acompanhar. Ou você cantando, ou você editando vídeo, né? E os que estão aqui estão entendendo porque é uma situação diferenciada, porque ele está sem um instrumento. É lógico que se ele estivesse com o instrumento, ele seria, eu acho, muito mais proveitoso, porque de fato, né? Mas na falta e nessa situação, você pode fazer no seu instrumento, acompanhando alguma coisa. Ou você cantando, outra pessoa cantando, ou você edita um vídeo. Tá bom, tá bom. Certo? Beleza. Obrigado. Nada. Então, tchauzinho, gente.